Então vamos lá. Na internet, todas as pessoas que dão certo, elas têm algo em comum. E o que elas têm em comum? Né? Elas despertam o desejo visceral em cima de um problema real. As pessoas, elas acham que sabem o que elas querem, mas a verdade é que elas nem sabem o que elas querem. Cabe a nós conseguir aprofundar e dizer o que elas querem, fazer elas se identificarem com isso e despertar o desejo visceral nelas. Quando eu faço essa linha narrativa e desperto esse desejo visceral, o que acontece? Ela compra. Eu desperto esse desejo visceral em cima de um problema real. O que é o problema real? É o problema que no cotidiano da vida dela está sempre incomodando ela. Eu dei vários exemplos. Por exemplo, mensagem ignorada na internet. É um problema real. Toda vez que a pessoa posta, ela vai lembrar disso, vai lembrar de mim. Outro exemplo que eu dei. Você está cansado de fazer live e não aparecer ninguém, o medo de não aparecer ninguém. Problema real. Aí eu dei um outro exemplo de academia, de emagrecimento, para ficar claro. Toda vez que a pessoa vai tirar uma selfie e ela sai gorda na selfie, é um problema real. O peso nem incomoda tanto ela quanto esse problema real da selfie incomoda. Isso ficou claro também. Então a gente vai partir dessa premissa para cima da produção de conteúdo. Por quê? Porque você não pode deixar para fazer isso só na hora da oferta. Não adianta, as pessoas acham, nossa, essa é a maior falha que eu vejo em lançamento. As pessoas vão construir um negócio digital e aí elas fazem o quê? Elas vacilam porque elas deixam para despertar o desejo visceral e trazer clareza para o problema real, muitas vezes na hora da oferta. E aí já está tarde, meu amigo. Você tem que começar isso, lá no criativo, da produção de conteúdo, você desperta no criativo e potencializa na produção de conteúdo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Aqui, você começa a potencializar o desejo no seu conteúdo. Então o nosso conteúdo ele tem um objetivo, potencializar a consciência das pessoas do desejo visceral. Esse é nosso foco no nosso conteúdo. Dado isso, a gente precisa responder a seguinte pergunta. Então, como que a gente gera a conexão e como que a gente potencializa o desejo visceral da nossa audiência na produção de conteúdo? O conteúdo ele tem um foco específico e vocês vão entender muito claramente isso hoje. Existe um objetivo específico no conteúdo e você tem que atingir esse objetivo, ok? O objetivo é... Vamos para essa aqui agora. Tá aí, O objetivo é, através do funil, que eu chamo de funil de consciência, o objetivo é fazer a pessoa fazer parte do nosso universo. Pega essa. O seu objetivo na produção de conteúdo é convidar a pessoa a se conectar ao seu mundo, ao seu universo. Você despertou isso no criativo. No criativo ela vai falar, putz, gostei dessa pessoa, interessante. Mas agora você vai potencializar isso e vai convidar ela para fazer parte do seu mundo. E para isso eu criei um funil de consciência de conteúdo. O que é esse funil de consciência? Ele tem 3 universos. Esse funil de consciência tem 3 universos. 1, 2, 3. Ele tem 3 universos. Quais são esses universos? Vamos lá. Vou abrir aqui. Olha só. Pode pôr na tela aí, cheia. Ele tem o universo das coisas que eu... Universo. Vamos lá. Pode deixar o slide grande aí na tela. Ele tem o universo das coisas que eu associo. Tem o universo das coisas que eu crio. E o universo das coisas que eu vendo. Meu pai do céu, mais mastigado que isso não tem como. Nós vamos trafegar por esses 3 universos. Então ele tem o universo das coisas que eu associo, o universo das coisas que eu crio e o universo das coisas que eu vendo. Vamos falar agora sobre o primeiro universo, tá? Que é o universo das coisas que eu associo. Qual que é o grande lance? Quando você atrai a pessoa Calma aí que a câmera aqui deu um ziriguidum aqui, voltou?
Vamos lá, quando eu atraio a pessoa para o universo das coisas que eu associo, né, eu vou plugar ela no meu universo, eu tenho que ter conteúdos que tragam, vamos lá, que tragam palavras que eu estou associando a mim e construindo na mente das pessoas um domínio sobre aquelas palavras. É como se a pessoa, depois daquilo, toda vez que ela ouvir falar de alguma coisa, ela vai lembrar de você. Porque esse é o grande lance para você construir marca, construir branding. É construir uma narrativa na mente das pessoas que faça com que ela, quando não está acessando você, se lembre de você. Alguns de vocês eu tenho recebido direct aqui falando isso. Aguiari, mano, ouvi a palavra clareza hoje e parecia que alguém tinha roubado de você. Aguiari, eu ouvi a palavra storytelling e fiquei com raiva do cara que estava falando disso. Porque, velho, eu lembrei de você. Você vai criando um universo de palavras que você associa. São palavras que você engravida, palavras grávidas. Né? Eu aprendi isso com o Murilo Gun, meu amigo Murilo Gun. Ele falava muito isso, sobre engravidar palavras, e eu peguei essa narrativa dele, de engravidar palavras, que é, se associa um significado dentro da palavra. Então você engravida a palavra, toda vez que você olha para a palavra, você vê o significado que a pessoa deu. Então o universo das coisas que eu associo, ele é muito focado a você criar significado na sua narrativa. Você começa a criar significado. E aí, conforme você vai criando muito significado, você tem direção. E por isso que é importante você ter uma clareza de qual é o universo das coisas que você está associando na cabeça das pessoas. O que é associar? Você está pegando uma coisa... Vou dar um exemplo aqui. Eu pego a palavra história e associo. Eu crio a palavra problema real. Problema todo mundo fala. Problema real, quem fala é o Aguiari. E aí eu associo. Eu estou construindo um universo narrativo aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem, né? Para que fique claro, por que a associação é importante? Porque é o nosso modelo mental de funcionamento. A nossa forma de aprender é através de associação. Muitas coisas que você aprende é através de associação. Se associa uma coisa na outra e aí você aprende. Tanto que era um método que eu usava na escola, não gostava muito de estudar, não tinha muito paciência para escrever. Então o que acontecia? Eu associava as coisas que o professor falava a alguma outra coisa. E aí na hora de fazer prova, eu lembrava por causa da associação que eu fiz. Porque quando você já tem um conhecimento e você faz associação, fica muito mais fácil você lembrar as coisas. Por isso que vocês vão ver que eu associo coisas o tempo todo. Por isso que fica fácil de entender o que eu falo. Porque eu estou associando a coisas que são reais para vocês, que vocês já estão acostumados. Então, a associação é o modelo mental do funcionamento da nossa mente. É o modelo como a gente funciona, a associação de ideias. Então, se a associação de ideias é o jeito que a gente funciona, o que a gente tem que associar, né? Vou falar um pouco desse universo. Nós temos que associar palavras de interesses comuns, palavras de interesses e palavras grávidas. Palavras grávidas e palavras de interesses, né? O que são palavras de interesse? São aquelas palavras que a gente cria uma identificação com o interesse de algo que as pessoas já têm e a gente explora o problema e o desejo real dessas pessoas. Então, toda vez que eu falo sobre mensagem impossível de ser ignorada, não seja ignorado, eu estou trabalhando esse problema real,
Ou estou trabalhando o desejo real, você construir um espaço na internet, você ter reconhecimento na internet, você ser bem-sucedido na internet, gerar resultado na internet, mudar a sua vida através da internet. Eu vou associando palavras de interesse. E também palavras grávidas, que é palavras da onde eu crio o meu próprio vocabulário. Eu vou engravidando palavras, muitas vezes palavras de interesse, a gente engravida, por exemplo, clareza. Poucos players no mercado do negócio digital, do marketing digital, tem a palavra clareza tão associada à imagem como eu tenho, né? Tanto que eu uso a hashtag mestre da clareza, mestres da clareza. Por quê? Porque a forma que eu vou sintetizando a explicação fica tão simples que automaticamente eu estou tomando a palavra clareza para mim. E aí, você tem que fazer a mesma coisa. No universo que você vive, do seu negócio, do seu nicho, você tem que engravidar algumas palavras, né? E aí você começa, através desse engravidar palavras, o quê? A gerar desejo inconsciente naquilo que você vai vender. Então, por exemplo, vocês vão ver que meu conteúdo, eu estou o tempo todo trabalhando em cima das coisas que eu tenho, que é histórias. Eu tenho histórias para vender, storytelling, para as pessoas entenderem o que é storytelling, segundo a minha visão de storytelling, não a visão aí do mercado, clareza e outras mais que eu vou mostrar aqui. Então, é importante você sacar, cara, eu preciso produzir conteúdo que dá um norte para as pessoas e que aponte daquilo, das palavras que eu engravidei, das palavras que eu estou gerando significado, eu estou criando o meu universo, é o universo das palavras que eu associo. Vamos olhar aqui, ó. Alguns exemplos de palavras de interesse, né? Por exemplo, palavras de interesse: oferta, lançamento, vender, conteúdo, pitch de vendas, big idea, audiência, mercado digital, pré-lançamento. Aí o que eu fiz? Eu peguei todas essas palavras de interesse e coloquei o que na frente delas? Coloquei a palavra visceral. Porque quando eu coloco visceral, eu estou sendo autor. Todo mundo ensina a fazer um pitch de vendas, mas um pitch de vendas visceral, quem ensina sou eu. Todo mundo ensina a fazer uma oferta, mas uma oferta visceral, quem ensina sou eu. Muita gente ensina sobre Big Idea, mas a Big Idea visceral sou eu. Inclusive, nós vamos passar por todos esses temas aqui da visceralidade como um todo. Então, eu pego as palavras de interesse do mercado e eu dou uma adaptada para criar o meu universo em cima dessas palavras de interesse. E começo a trabalhar isso no consciente da audiência. Na verdade, eu vou trabalhando conscientemente, mas inconscientemente ela já começa a desejar aquilo que eu tenho para vender lá na frente. Faz sentido? Eu estou ali, ó. Pensa comigo, no dia a dia. Toda segunda-feira fazendo a minha live, que é o meu core de conteúdo. O que é core? É o meu principal conteúdo do Instagram. Os outros servem de base para esse conteúdo, mas eu tenho um principal conteúdo, que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui na aula de hoje. Não adianta você querer dominar o mundo. Você tem que ter um principal conteúdo numa mídia. Por exemplo, Instagram. Eu vou pro YouTube agora. Porque eu falei, cara, vamos pegar um principal conteúdo. Vai ser a live de segunda. Ótimo. As outras coisas, elas dão suporte para esse principal conteúdo. Outros players de mercado têm como principal conteúdo a caixinha de respostas do Stories. Mas não é o meu caso. Por quê? Porque eu respondo as caixinhas quando eu quero. Quando eu estou com vontade de responder. Porque eu não gosto de ter essa obrigação de ficar respondendo caixinha todo dia. E não gosto que respondam por mim. Então, não vai ser meu core, não vai ser minha linha de frente. Porque se fosse algo que eu gostasse de ficar respondendo, mas eu gosto mais de preparar uma live porrada na segunda-feira e entregar um conteúdo literalmente visceral. E aí, eu tenho um conteúdo que é o meu conteúdo mais forte, onde eu realmente mostro os meus superpoderes. E o restante da semana são conteúdos que eu estou trabalhando o meu universo de associativo. Se vocês pegarem meu feed e rolar agora, vocês vão ver que tudo diz respeito à história, tudo diz respeito à clareza, tudo diz respeito à intensidade, rompimento, que são as palavras que eu intencionalmente estou trabalhando, engravidando e criando associação. Porque aí quando eu vou lá no meu produto, lá na frente, e mostro que meu produto, ele oferece esse rompimento, o cara nem sabe por quê. Mas ele só sabe que ele está desesperado pelo rompimento. Por quê? Porque eu trabalhei isso já no inconsciente dele há um certo tempo. Eu trouxe clareza, eu trouxe esse problema dele estar limitado para a luz. E quando eu coloco esse problema na luz,
e ele olha a solução, ele opta por sim. Agora, se eu não estou trabalhando essa questão de intensidade, rompimento, o tempo todo, eu só vou falar isso para o cara lá no vídeo de vendas, vai funcionar? Vai, mas vai ter menos efetividade. Vai ter muito mais efetividade se eu estiver trabalhando essa pessoa, aquecendo ela sobre esse problema. E é um problema que muitas vezes ela nem estava presente, e ela fica presente por minha causa, porque ela fala, caraca, é verdade, eu preciso romper. E aí eu passo a criar um desejo inconsciente nela de rompimento. Por quê? Porque eu estou engravidando essas palavras de interesse, né? Engravidando não, eu estou associando as palavras de interesse. Isso é uma associação, né? Rompimento e intensidade não são palavras minhas, mas eu vou associando essas palavras de interesse à minha imagem. Então você tem que ter um conteúdo que associa as palavras de interesse, você vai ter que pegar o seu mercado, e a pergunta que eu faço para você agora é, quais são as palavras de interesse do seu mercado? Quais são? Quais são? Cria um checklist dessas palavras e começa a criar narrativas em cima delas, da importância dessas palavras. E como você tem uma visão nova em relação a isso, uma visão diferente, uma visão disruptiva, um ponto de vista novo. Geralmente, quem tem muita experiência em uma determinada área vai ter um ponto de vista novo. Inclusive, eu quero abrir um loop aqui para falar com você que está começando do zero absoluto, está meio até desesperado. Aguiari, eu não tenho produto, eu não tenho expert, eu não tenho absolutamente nada, nem o Instagram eu tenho, mas eu quero aprender. Fica calmo. O primeiro passo é ficar calmo e entender como as coisas funcionam. Você que não tem absolutamente nada, você vai ter que revisitar esse conteúdo 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Você vai ter que entender o todo, como as coisas funcionam, para depois você falar, pô, legal, agora eu vou pegar alguém para aplicar esse todo. Se você não tem resultado em algo, você não deveria se arriscar na internet para ensinar algo que você não tem resultado. Igual tá aparecendo um monte de gente no meu direct, aluno, falando, Aguiari, descobri, eu quero ensinar storytelling, igual você está fazendo, vou ensinar o storytelling que você está me ensinando, olha a loucura. Aí eu falo, meu amigo, você não está entendendo. Se eu não fosse um cara que tivesse feito 120 lançamentos, vendido 400 milhões de reais na internet, e não usasse o storytelling nesse lançamento como eu usei, eu não teria tido 1.143 alunos na primeira turma de um produto que foi criado em menos de 60 dias. Por quê? Porque eu tenho muito resultado. Então, a hora que eu associo todo o resultado que eu tenho ao storytelling, logo o storytelling comigo passa a ser bom. Mas a outra galera que tentou vender storytelling não fez nem 6 em 7. Por quê? Você tem que usar o que eu estou te ensinando para potencializar outra mensagem e não para levar a mensagem de storytelling, a não ser que você já fazia isso. Igual ontem eu fiz uma sala do Clubhouse e apareceu uma aluna lá que eu esqueci o nome, acho que é Beatriz, não é Beatriz não, é outra. Esqueci o nome agora, desculpa. E ela falou que ela já trabalha com storytelling há muitos anos para pequenas empresas, ela está levando isso para a internet, show de bola, ela tem resultado. Então ela está pegando algo que ela tem resultado, se você tem resultado, você pode vender esse resultado através de curso. Se você é um bom administrador, você pode montar um produto para as pessoas serem bons administradores nas empresas dele. Se você é um bom confeiteiro, você pode fazer a mesma coisa, mas você tem que ter resultado. E resultado é hora de voo. Ou se é uma pessoa que faz bolo bem, na sua casa e vende bolo de pote, ótimo, você tem resultado, você pode ensinar. Agora é loucura, é insanidade você querer ensinar algo que você não tem resultado. É igual o nego que vai sair daqui e vai pegar o meu conteúdo e vai querer ensinar. Aí ele vai falar, beleza, o Aguiari praticou isso e tem resultado com isso, você não. Então pega o conteúdo e gera resultado. Se você não tem algo para lançar ainda, vai atrás dos especialistas. Entra no Instagram, pega alguém que está começando, pega alguém que você conhece, psicólogo, músico, alguém, e faz o primeiro projeto para você validar esse conhecimento que eu estou te dando. Ah, não tenho seguidor. Então pega alguém aí que tem 5 mil seguidores. 1.000 seguidores, 10 mil, não interessa, alguém que você conhece. E pega esse conhecimento que eu estou te ensinando e aplica nele. Fala, gente, estou aprendendo algo aqui, eu posso usar você como beta, teste, como cobaia, literalmente. A pessoa vai falar, claro, eu vou te ajudar a fazer o seu Instagram crescer. Não quero nada por isso. E aí você pega o Instagram da pessoa, loga, se for seu amigo, faz as perguntas que eu ensinei na primeira aula, começa a ver isso funcionando de verdade diante dos seus olhos, que isso vai fazer muita diferença para você. Então não caia na loucura de querer ensinar algo que você não tem resultado. A primeira pergunta que você tem que fazer, eu tenho resultado nisso? Se eu tenho, eu posso ensinar. Se eu não tenho, eu tenho que
aprender algo para depois ensinar. Que é muito fácil também. Tá entendendo? Você pode, por exemplo, ficar no bastidor, aplicar conhecimento que eu estou te ensinando, gerar muito resultado para depois você sair do bastidor. Mas não faça isso fora do tempo. O tempo, ele é implacável. Quem atropela o tempo das coisas é brutalmente ceifado. Então você tem que respeitar o tempo das coisas. Se você tentar atropelar com ansiedadezinha e tudo mais, você vai ser brutalmente ceifado. E aí você está fora do jogo. E sair fora do jogo é literalmente, você pode abrir um rombo, abrir um prejuízo, você pode abrir uma dívida desnecessária porque você atropelou o tempo. Então fica calmo. Se dê por satisfeito só do fato de você estar recebendo um conhecimento real. Eu estou te ensinando algo palpável. Um conhecimento que não tem no mercado. E só o fato desse conhecimento não ter no mercado já te dá uma vantagem competitiva. Então fica calmo. Vai demorar muitos anos ainda, uns 5 anos para isso que a gente está falando aqui, se tornar normal no nosso mercado. Então você tem uma cauda pela frente, relaxa e vai acompanhando, vai testando tudo que eu vou ensinando para vocês, porque isso sim vai fazer vocês terem resultado e não uma viagem da loucura da mente de vocês, achando que agora tem que acontecer tudo do dia para a noite. Calma, tá? Eu demorei 6 anos para estar aqui podendo entregar esse conteúdo, para que a hora que eu viesse aqui, eu falasse com domínio disso que eu estou te ensinando para vocês. Domínio total. E não de uma forma amadora ou uma forma onde eu não tenho como explicar o que eu fiz. Não. Então fiquem atentos a isso, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Palavras engravidadas. Olha aí, ó, o nosso universo de palavras engravidadas. Clareza, desejo visceral, narrativa, storytelling marketing, confusão, rompimento, zerar, inevitável, plano, sequência, história, significado. Né? A gente vai dando um sentido para essas palavras e as pessoas vão literalmente associando isso a nós. Vão associando isso à minha imagem. E vocês vão ver que todo o meu conteúdo sempre está trazendo uma dessas palavras. Por quê? Todas essas palavras, ela é o pontapé inicial, né? Toda essa associação aqui, ó, associação, ela é o pontapé inicial para a pessoa ir aumentando a consciência do desejo visceral. Porque quando chegar lá na frente e eu mostrar o meu mapa para ela, que é o Storytelling Marketing, é o meu mapa, a hora que eu mostrar isso para ela e mostrar o que isso é capaz de fazer com a vida dela, ela vai falar, meu Deus, isso é tudo o que eu precisava na minha vida. Meu Deus, aonde estava isso esse tempo todo que eu não sabia? E mal sabe ela que eu estou conduzindo ela numa narrativa inteligente, através do inconsciente dela, trabalhando palavras, trabalhando assuntos, gerando desejo, trazendo clareza que aquilo é um problema, já tem uma jornada em relação a isso. Quando a gente for fazer a aula de toda a estrutura do meu lançamento, vocês vão ver a estrutura narrativa que eu desenvolvi para conseguir conduzir vocês a estarem aqui hoje. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com o aluno de vocês, mas tudo era intencional. Tudo tinha um porquê, um motivo, e de uma forma super simples. Igual vocês estão vendo aqui. Não tem complexidade nisso. É um exercício que você pode fazer hoje. Quais são as palavras de interesse do meu mercado? Como que eu posso acrescentar algo para que essas palavras de interesse começem a ser minhas também? E quais são as palavras que eu vou engravidar e que eu vou gerar um desejo em cima dessas pessoas? Então, o primeiro nível do conteúdo é em cima das palavras que eu associo. E aí eu quero convidar vocês a assistirem alguns vídeos no meu Instagram, para vocês perceberem que o tempo todo eu estou trabalhando isso. Porque o meu conteúdo, o conteúdo que eu tenho a intenção de gerar um valor brutal para a audiência é o meu conteúdo de segunda. A aula que eu dou de segunda é o meu core de conteúdo, é o meu conteúdo principal. E você tem que escolher um. Vai ser a live uma vez por semana que você vai fazer? Vai ser o perguntas e respostas? Vai ser a postagem no feed? Qual é o core do seu negócio? Aí todos os outros você precisa fazer? Precisa, mas para dar suporte para o core. É como eu penso, porque senão você acha que você precisa fazer tudo o que todo mundo está fazendo. O povo é louco. Teve uma época aí que o povo falava, cara, 100 stories por dia é o poder. Faz 100 stories por dia, mano, que seu Instagram vai bombar. E aí você entra nessa loucura e começa a fazer 100 stories por dia.
E aí não começa a ter tanto resultado como o cara que está fazendo. Porque existem várias variáveis. E aí você fica louco, estressado, angustiado, achando que você é um bosta, que você não consegue fazer nada. E aí você fala, não, agora o poder é deletar o Stories. Eu vou deletar no dia seguinte, que aí eu vou ter mais volume de audiência. Meu, o volume de audiência do Stories não significa nada. Aquele número de quantas pessoas estão vendo seus Stories, aquele número é a pior métrica do Stories possível. Porque ela é uma variável muito grande. Igual agora com o ano do boi, esse negócio do boi que deu. Cara, meu Stories bateu 25 mil, mas, cara, você sabe a qualidade das pessoas? Você sabe se elas consumiram o seu conteúdo mesmo? Ou só passou rapidinho, só para contar número? Então esquece essas métricas. Eu estava no Clubhouse ontem, numa outra sala, que as pessoas estavam discutindo sobre isso. Sobre, seguidor excluído. Cara, eu tô perdendo muito seguidor. E aí eu dei conta que eu nunca tinha acessado o meu Instagram para ver quantos seguidores eu tinha perdido. Meu Deus, eu até falei, velho, eu nunca parei, eu nunca acessei meu Instagram para ver quantos seguidores eu tinha perdido. Porque eu tô cagando para quantos seguidores eu perdi. Eu tô preocupado em cumprir o meu plano que eu me propus a fazer no Instagram, que é gerar um conteúdo que gere impacto na vida das pessoas, que gere valor para as pessoas, que tenha uma visão diferente em relação a assuntos que eu vou tratar, para que elas possam enxergar meu ponto de vista, expressar minhas crenças através do conteúdo. Cara, minha energia está nisso. Minha energia não está em ficar olhando o Instagram, para olhar para o Instagram e falar, meu Deus, perdi tantos seguidores. Equipe, e agora o que a gente faz? Cara, para mim, melhor. Hoje eu prefiro ter 20 mil seguidores engajados do que ter 100 mil, como a gente está batendo agora, não tão engajados. Por mim, o Instagram pode deletar todo mundo que não interage comigo. Se ele tivesse uma função assim, deletar quem não interage, eu ia usar essa função todo dia. Eu sei que o sistema do Instagram já faz isso automaticamente. Ele vai toda noite deletando um pouco de seguidor que não interage. Mas se tivesse essa função assim, deletar quem não interage, eu deletaria todo dia. Por quê? Tem que ser muito superficial para estar no jogo do volume. Isso é o jogo do influencerzinho, que quer ser influencerzinho para conseguir um patrocinador e tudo mais. Jogo do influencer. Quem está no jogo do negócio digital, da construção de uma empresa digital, de vender produto digital, de construir um Instagram para fortalecer a sua marca, independente se você vai vender um produto digital, ou se você vai ter uma confeitaria, um bar, uma loja de doces, qualquer comércio físico, você quer construir a sua marca digitalmente, você não vai estar nesse jogo. Porque não significa nada muito volume, tanto que é patético. Pessoas que compram seguidores, é patético. Você compra, você entra no Instagram do cara. Nossa, 1 milhão de pessoas. Aí você clica nos 3 primeiros posts, 5 comentários, 10. 1 milhão de pessoas aonde, meu Brasil? Não tem como. Por quê? Porque não faz sentido. Então, esquece esse jogo dessas métricas fúteis. Quais são as métricas que importam? Não é quanto a gente seguiu e quanto a gente excluiu. A métrica é quantos comentários eu tive, quantos salvamentos, quantas interações, compartilhamento, quantos direct. Eu estou me relacionando com a minha audiência? Se você está se relacionando com a sua audiência, coloca um check aí que você está indo no caminho certo. Relacionamento. Tanto que eu respondo aqui vocês que são alunos, respondo no direct, converso com as pessoas, eu estou o tempo todo, eu respondo, sei lá, umas 40, 50 mensagens por dia no direct. E isso vai gerando o quê? Relacionamento. E aí, o Instagram começa a priorizar seu conteúdo, porque ele vê que você interage no direct, ele vê que você responde os comentários no feed, ele vê que você está vivo ali, ativo. E vê que as pessoas também estão vivas. Então, a única coisa que o Instagram quer é ver se tem vida ali pulsando. Então, quando você mostra que tem vida, que as pessoas estão curtindo, que você está interagindo, acabou. Essa é a métrica. Agora o resto, meu amigo, estou pouco me importando se eu tenho 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Vamos trabalhando. Foco no trabalho. Não foco na métrica de vaidade, ok? Dado o recado, vamos seguir aqui então. Então, a primeira etapa do nosso nível de associação é o nível do universo das coisas que eu associo, ok? Então você tem que construir o seu universo.
Constrói o seu universo das coisas que você associa. Aí você vai fazer o quê? Por exemplo, né? Eu associo clareza. Então, os meus conteúdos é sempre por que é importante ter clareza. 3 passos para clareza. Eu vou fazendo vários derivados da palavra clareza. Eu associo a palavra narrativa. Então, eu faço vários conteúdos para a importância da narrativa. Eu associo a palavra plano. Então, eu falo vários conteúdos para a palavra plano. Eu associo a palavra história. Importância da história. Então, vários conteúdos focados na importância da história. Eu associo a palavra significado. Então, vários conteúdos falando da palavra significado. Eu passo a ter direção para o meu conteúdo. Porque tudo isso aqui é o que eu vou vender lá na frente. Só que se eu vou ativando a consciência das pessoas no decorrer da vida, que é o dia a dia, quando ela chegar lá na frente, ela vai estar muito mais presente para a necessidade de significado, história, plano, narrativa, clareza. Agora, se eu não falo nada disso e entrego o melhor conteúdo que eu tenho, quando chega lá na frente, o que acontece? Ela não compra. Que é o que eu mais recebo aqui, gente grande do mercado, que vira para mim e fala, Ghiori, mano, eu tô entregando o ouro no meu conteúdo. Gerar valor não era isso, velho? Tô gerando puta valor, entregando o conteúdo melhor da minha vida. Só que não tem inteligência através do conteúdo. Por quê? O que eu expliquei para vocês? Que no ciclo do inevitável, criativo, conteúdo e estratégia, eles pulsam juntos. Criativo, conteúdo e estratégias. Tá pulsando junto. Então não adianta eu entregar o melhor conteúdo se eu não estou intencionalmente trazendo os porquês e tenho clareza das palavras que eu estou associando à minha imagem. Meu pai amado, esse conteúdo aqui, gente, não tem em livro, esse conteúdo não tem em lugar nenhum na internet. Ninguém nunca falou isso, a gente percebeu isso, eu percebi isso de tanto ficar questionando. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de mentir para mim mesmo. Então eu não gosto de receber um aplauso por alguma coisa que eu não fiz. Então eu fico assim, ó, cara, por que as pessoas estão gostando? Por que antes as pessoas não gostavam? Por que agora estão gostando? Por que esse lançamento deu certo? Será que é porque o Expert era famoso? Vamos colocar isso em check? Vamos pegar a mesma estrutura de lançamento e colocar no Expert não tão famoso, para ver se a estrutura vai performar bem, o quanto performou quanto famoso? Qual que é a variável? Qual que é a variável? Qual que é a variável? O que realmente está em jogo? O que realmente fez isso dar certo? E aí eu vou em busca das respostas. Ao invés de me dar como, tá, eu sei. Nossa, eu domino essa área. Nossa, eu sou o melhor do Brasil. Isso é perda de tempo. Foco no aprendizado. Cara, calma aí. Calma aí. E aí, os conteúdos que vão fazer o seu projeto dar certo na hora da venda são conteúdos que intencionalmente você está associando um universo, que é a primeira camada, nós vamos para a segunda agora, na cabeça da sua audiência. Então, o primeiro universo é o universo das coisas que eu associo. E agora, isso nos leva ao segundo universo. O segundo universo é o universo das coisas que eu crio. Se o primeiro é das coisas que eu associo, o segundo universo é das coisas que eu crio. Eu tenho que começar a despertar o desejo das pessoas, despertar o desejo visceral, também através das coisas que eu crio, porque isso vai trazer muita novidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O que acontece quando você começa a despertar o universo das coisas que você cria? Você gera um efeito novidade nas pessoas, as pessoas falam, uau, eu nunca vi isso, é novo. Quando a pessoa vê uma novidade, foi o que eu falei na aula de estruturação de produto, quando ela percebe uma novidade, o corpo dela e a mente dela tem a sensação de que aquilo é uma oportunidade. Novidade é o que traz um sentimento de oportunidade. Sou um cara que já falei esse exemplo, eu amo sorvete. Eu lembro que quando eu entrava numa padaria para comprar pãozinho e tinha lançado um sorvete novo, meu pai amado, eu deixava de comprar o pãozinho para tomar o sorvete, para experimentar o sorvete, porque era novo. Oportunidade. Então, para que serve o universo que você cria? E vocês têm que tomar nota disso. Se possível, Eliel, coloca na tela grande lá para a gente ver esses slides. Olha só que massa. Ó,
Primeira coisa, quando você mostra o universo das coisas que você cria, você gera o efeito de novidade, você questiona as verdades já existentes do seu mercado, e isso é muito poderoso. Vocês vão ver que o tempo todo eu estou questionando verdades existentes. O tempo todo eu estou falando aqui, ó, o PPL acabou, fim do PPL, a jornada do herói acabou, entendeu? Isso aqui não funciona mais, isso aqui é mentira. Todo mundo fala que você tem que vender baseado no que as pessoas querem, entregar o que elas precisam. Eu vou lá e falo, as pessoas nem sabem o que elas querem. Eu vou trazendo uma visão contra-intuitiva. Por quê? Eu começo a questionar as verdades do meu mercado. E é muito fácil questionar as verdades, por quê? Porque não existe uma verdade absoluta. Olha que doido isso. Quando eu digo que as pessoas nem sabem o que querem, isso é verdade? É verdade. E se eu disser que é possível criar um pitch de vendas através do que as pessoas querem, é verdade? Também é verdade. Não existe uma única verdade absoluta quando o assunto é conhecimento. Porque todas as verdades que existem, elas não são pontos finais, elas são vírgulas. Então, se essas verdades são vírgulas, o que acontece? Eu posso questioná-las. E o fato de questioná-las vai atrair a atenção da minha audiência, vai trazer ela para dentro do meu universo. Claro, igual eu questiono a jornada do herói, mas eu trago a jornada do mentor. E aí depois eu vou mostrar para vocês que a jornada do herói funciona, mas não como arco narrativo para você falar da sua boca, mas como um desenho que você deve fazer a sua audiência caminhar por ele. Mas a audiência é o herói, não você usando a jornada do herói para você falar. E aí quando eu falo isso parece óbvio, mas eu trago a jornada do mentor. Então você pode questionar as verdades existentes. Para que serve as coisas do universo que você cria? Para potencializar desejos e problemas reais. Eu vou dar vários exemplos para vocês. Por exemplo, um exemplo das coisas que eu crio. Eu criei o CNC, que é o criativo não criativo. E aí eu estou fazendo o que com isso? Eu estou potencializando esse problema, que é real. E aí eu começo a associar através das coisas que eu crio. CNC. Gente, não dá para... A era do CNC acabou. Não dá para você ter um criativo não criativo, porque o criativo, o próprio nome já diz, ele tem que ser criativo. Faz sentido? Eu estou falando coisas óbvias. E em todo o mercado tem coisas óbvias que não foram identificadas ainda. E o primeiro passo para você começar a pensar, para enxergar coisas óbvias no seu mercado, o primeiro passo é você não copiar ninguém. Por exemplo, eu vou lá e vejo alguma coisa de um concorrente meu, que eu nem considero que eu tenha concorrente, porque eu não vejo esse mercado como concorrente, muita abundância, muita gente precisando de ajuda. Então tem muito mais volume de pessoas precisando do que concorrente mesmo. Mas, quando eu olho alguma coisa legal que um concorrente fez, eu posso modelar ele? Posso. Mas se eu copiar, eu tenho que ser muito verdadeiro e muito íntegro comigo, a minha mente, ela me bloqueia de criar algo novo, porque ela já se dá por satisfeita. Ela vira para mim, a minha mente, e diz o seguinte: opa, você já conseguiu resolver o problema aí, né? Ao invés de eu ter que ter todo um trabalho para te entregar uma narrativa nova, você foi lá e copiou a do Aguiari. Show! Resolvido, né? Ótimo, então não vou mais trabalhar. Então, quando você se recusa a copiar e trava essa batalha com a sua mente e fala, não, eu vou esperar, eu vou buscar, eu vou trabalhar isso como uma referência, mas eu vou buscar até vir uma coisa autoral, uma coisa minha. Eu quero coisas autorais. A autoralidade é uma premissa básica aqui na internet. Quanto mais autoralidade, eu estou ensinando vocês a ter autoralidade em todos os níveis. Em todos os níveis. E de uma forma prática. Então o que acontece? Se você focar na autoralidade, o seu cérebro vai começar a te entregar autoralidade. Muitas vezes é difícil. Então você começa utilizando o discurso dos outros, mas aí você fala que é dos outros. Por exemplo, você vai falar, igual aqui, quando eu falei a palavra grávida, eu disse que era o Murilo Gun, que eu aprendi com ele. Então você pode pegar um discurso de alguém e usar esse discurso e dando crédito a esse alguém. Você vai usando, compartilhando esse conhecimento, dando crédito. Só que você tem que falar para sua mente, eu quero o meu próprio discurso.
Inclusive, essa vai ser a hashtag de hoje. Eu vou postar lá no Instagram, terminando essa live, um card lá, vou escrever aqui na hora, eu posto. A hashtag eu quero meu próprio discurso, barulho dos bons. Eu quero meu próprio discurso. Eu quero, porque isso é uma busca, gente. Quer que eu conte uma coisa pra vocês que ninguém sabe disso? Eu vou contar. Sabe quando que eu tive a ideia do movimento Barulho dos Bons? 3 horas antes do primeiro vídeo do treinamento semana passada. Mas eu falei, eu quero criar um movimento. Eu quero criar um movimento. E o nome não vinha. E o nome não vinha. Eu falei, uma hora vai vir um nome e com um significado. Eu tô indo atrás dele. E aí veio vários nomes ruins, várias ideias ruins. 3 horas antes do CPL1, num call com a equipe revisando o vídeo 1, a estrutura narrativa, BUM! Me veio o insight. Eu falei, Barulho dos Bons. Aí entrei no registro BR, Barulho dos Bons livre, e falei, equipe, chegamos. Barulho dos Bons. Chegou nos 47 do segundo tempo. Por quê? Porque eu não negocio com a minha mente. Eu não aceito as respostas mais simples como resposta definitiva. Eu não minto para mim mesmo. Se eu não sei algo, eu sou sincero de falar que eu não sei. Não preciso ter vergonha. Assumir que não sabe é a beleza que existe. Cara, é um ato de humildade. Eu não sei. Preciso aprender. Eu não sei. Quando eu saí do bastidor, eu cheguei aqui na frente falando, gente, eu sou muito bom estrategista, mas eu não entendo muito de conteúdo, não. Produção de conteúdo é um calcanhar de Aquiles para mim. Mas eu não sei isso, mas eu vou aprender. E aí agora eu estou dando uma aula violenta de conteúdo, por quê? Porque eu assumi que eu não sabia, aí minha mente não aceita mais. Ela fala, pô, ele assumiu que não sabe, então eu tenho que buscar conhecimento para ele aprender. Agora, se eu finjo que sei, e como é que eu finjo que sei? Quando eu falo um discurso do outro. Quando eu falo um discurso do outro, a minha mente fala, problema resolvido. Resolveu da forma mais fácil. E sua mente está sempre querendo resolver as coisas da forma mais fácil para poupar energia. Então quando você vai lá e pega o discurso do outro, sabe o que acontece? Sua mente fala, não preciso dar um discurso para ele, porque ele já resolveu esse problema de uma forma mais fácil. Então, o jogo é você contra você mesmo. Por isso que nós estamos aqui nesse treinamento, sem conversinha fiada, sem enrolação, para que você consiga romper e que o seu cérebro consiga fazer as conexões necessárias para você desbloquear e romper seus limites. Isso só acontece com força, esforço, energia investida. Caso contrário, você vai ser sempre um chupim dos outros. Então, existe um caminho para você desenvolver, conseguir imprimir a sua identidade na internet. E esse caminho não é copiando, esse caminho eu posso até modelar, eu posso até ficar falando do discurso dos outros, dando crédito, eu faço isso por um tempo, mas eu nunca dou esse discurso como se fosse meu. Porque eu não quero que minha mente ache que esse problema está resolvido, que ela vai parar de me entregar a solução. Ok? Então, olha quantas coisas podem acontecer através da comunicação do universo que você cria. Você gera um efeito novidade, né? Quem tinha falado de CNC, criativo ou não criativo, antes de mim? Ninguém. Você questiona as verdades existentes do seu mercado. Eu questionei várias. Quem tinha falado que não existe mais pré-lançamento? Quem tinha falado que a jornada do herói morreu? Ninguém. Você potencializa o desejo e o problema real das pessoas. Qual que é o problema real? Baixo engajamento, mensagem ignorada. Eu vou potencializando o desejo real. Você apresenta uma nova perspectiva para as pessoas de um mesmo assunto, da qual elas nunca tinham refletido a respeito. E, gente, esse é um papo de maluco. Mas é impressionante como o mesmo assunto pode ter infinitas perspectivas. Meu Deus do céu. Dá para abrir assim, ó. Dá para abrir horas e horas falando de várias perspectivas diferentes da mesma coisa. E por isso que a narrativa ela é tão poderosa, porque ela é como o mundo se move, né? O que move o mundo são as histórias, é a narrativa. E você pode mostrar para as pessoas as suas próprias teorias. Igual eu mostro para vocês, né? As suas próprias crenças, né? Por exemplo, eu mostro para vocês teoria da dualidade, aterrissagem, ciclo do inevitável, TPM, MRP, produto, criativo CNC, ancoragem progressiva, problema real, desejo visceral, hambúrguer. Quem assistiu a live do hambúrguer aqui vai saber que eu ensinei a pessoa a fazer um lançamento utilizando o hambúrguer como exemplo associativo.
E aí as pessoas adoraram, porque, caraca, nunca foi tão fácil entender que na hora de eu montar uma narrativa, eu tenho que montar por camadas, como se fosse um hambúrguer. Então, eu consigo começar a expressar minhas crenças, meus valores, eu consigo mostrar minhas teorias através dos conteúdos que são através do segundo universo, que é o universo das coisas que eu crio. Criação. Entenda uma coisa, tudo é sobre criar. Deus criou o homem e deu ordem para o homem criar, e aí você cria filho, cria empresa, cria negócio, cria tudo. É tudo criação, que é nós que somos cria em ação. Cria em ação, o tempo todo, criação. Então, quando você falar, eu não sou criativo, tu é um grande mentiroso. Porque a única coisa que você é, na sua essência, de ponta a ponta, é criativo. Você consegue criar as coisas. Talvez a sua criatividade está bloqueada. Por quê? Porque a gente nasce criativo. Esse também é um discurso do Murilo Gun. Nós nascemos criativos, a criança é criativa e ela cresce, é bloqueada e deixa de ser criativa. Por quê? Porque a gente nasce tudo diferente, entra numa escola, todo mundo tem que ficar igual, usando o mesmo uniforme, a mesma roupa, como se fosse um quartel. A escola é como se fosse um quartel, uma prisão. Todo mundo igual, com a mesma roupa, horário de intervalo, tem que tomar um solzinho 15 minutos, é uma prisão. Né? Então você tem essa visão e isso vai te bloqueando. Aí você tem que ter uma resposta única. Né? Se você errar a resposta e não dar a resposta certinho, você é reprovado na prova. Caraca, isso era a coisa mais difícil para mim, porque na escola eu escrevia as coisas de uma outra forma. A pessoa, tá errado isso aqui. Mas não tá errado. Existem várias respostas para a mesma coisa. Só que você é obrigado a ter a mesma resposta na escola. Isso vai bloqueando a sua criatividade. Isso vai fazendo com que você não consiga desbloquear. Mas se você permanecer num ambiente de conflito, a sua criatividade é desbloqueada. Por isso que esse aqui é um ambiente de conflito. Se eu falo para você, tem duas coisas que podem acontecer com você quando eu falo com você. A primeira coisa é, caraca, Guiara, entendi. Meu Deus do céu, maravilhoso. Peguei, deixa comigo, eu vou pra cima, eu já peguei. Nem precisa falar mais nada, essa aula podia acabar agora. Eu já peguei. Tem gente que é assim. Eu conheço vários aqui. Já peguei, Guiara, já peguei, já deu. Vamos pra cima, pô, caraca, velho, era isso que eu precisava. Caraca, associação, o universo que eu associo, o universo que eu crio. Peguei. E tem outras pessoas que estão agora aí falando, cacetarola, não tô entendendo. Ai, minha cabeça, ai, meu Deus. Digital, internet, ai, meu Deus. Só que você está em conflito. E quem está em conflito nunca mais é a mesma pessoa. É no conflito que mora o crescimento. Então, se você está em conflito, ótimo. Sua cabeça vai começar a gerar novas conexões que vai reabilitar a sua criatividade. O grande segredo para se tornar criativo é estar num ambiente onde você é conflitado o tempo todo. Aí a sua mente é obrigada a reconectar os pontos, sua mente é obrigada a refazer as conexões neurais, e através dessas reconexões, sabe o que acontece? Você começa a falar, caraca, é tão fácil ser criativo. É muito fácil ser criativo porque toda criança era criativa. Toda criança conseguia brincar com qualquer brinquedo. Você foi uma dessas crianças. Você foi uma criança que conseguia pegar um plástico, um negócio, não ter arma nenhuma e ficar imaginando a arma e ficar brincando horas com uma arma imaginária. Você não, talvez nem lembre disso, mas você fez isso. Você conseguia brincar com uma arma imaginária. Então todo ser humano é criativo porque isso é a essência dada por Deus para todo ser humano. Não tem nada mais divino do que criar. Então criar é um ato comum para o ser humano, que foi bloqueado e que precisa ser desbloqueado. E a premissa do desbloqueio é você estar num ambiente de conflito. E o maior desafio é permanecer nesse ambiente. Porque a gente foi educado também a fugir do conflito. Deu conflito, opa, tô fora. Ah, isso aqui tá me incomodando, tô fora. Ah, tô numa mesa que as pessoas são mais inteligentes que eu, tô fora. Agora, quando você muda e entende, caraca, eu tô num lugar que eu sou mais burro, tô no lugar certo. Caraca, eu tô me sentindo um idiota. Nossa, essa pessoa parece que ela é muito mais inteligente que eu. Você tá no lugar certo. Você está gerando conflito na sua mente. Esse conflito vai te levar a lugares que você não imagina. Só que você tem que permanecer. Se você não permanecer, se você sair, sabe o que acontece? Nada. E não tem nada mais patético do que viver uma vida
que pode ser criativa e extraordinária, e você trocar o criativo e extraordinário por nada, porque você só não permaneceu. Permanece. Fica no ambiente de conflito, você vai ver como sua mente começa a gerar solução. Criatividade nada mais é pensar soluções para problemas reais, inclusive os seus. Aí você começa a gerar caminhos para você conseguir ser cada vez mais criativo e isso vai te potencializando. Então, o que acontece? O segundo universo é o universo das coisas que eu crio. Crie teorias. Eu adoro fazer isso. Então você vê o tempo todo eu estou criando. Acabei de criar, né, o funil de consciência, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Só que eu fazia isso de uma forma inconsciente. E aí de tanto buscar, caraca, por que os conteúdos que eu faço dão certo? Por que os experts que eu peguei para lançar, os conteúdos dão certo? Por que o meu pré-lançamento sempre deu certo? E aí eu comecei a olhar, por quê? Eu falei, caraca, porque a camada de universos que eu estou fazendo é muito poderosa. E aí o seu jogo muda. E aí a nossa terceira camada é... Vou até desenhar de novo aqui, ó, pra gente ter um funil novo. Eu sempre odiei quando as pessoas faziam desenho de funil, sabe? Sempre que eu olhava alguém dando um curso fazendo desenho de funil, eu falava, puta, mano, lá vem esse cara com funil de novo, velho. Ô negócio chato, funil. Mas agora, pensando bem, eu entendo. Funil é sequência, né? Então sequência faz muito sentido. Que é, primeiro universo das coisas que eu associo, segundo universo das coisas que eu crio, e o terceiro universo das coisas que eu vendo. Vamos lá. Olha lá. Ah, aqui, ó, desculpa. Desculpa, gente. Tem mais um exemplo aqui, ó. Antes de voltar, tá? Tem mais um exemplo aqui para vocês entenderem aqui, ó. Então, uma outra camada de universo das coisas que eu crio são as crenças que eu tenho. Então, por exemplo, PPL morreu. Pessoas compram o que entendem. Confusão gera paralisação. História é sequência e sequência é clareza. Mensagem simples que a criança entende. Pessoas não são banco de dados, são banco de emoções. Clareza como modo de sobrevivência. Informação sem direção é loucura. Na internet pessoas compram histórias. Gente, tudo isso aqui foi nascendo do movimento. Eu não parei a minha bunda na cadeira e fiquei... quais são minhas crenças e tudo mais. Foi através da conversa. Através muitas vezes dando uma mentoria, muitas vezes no call com a equipe, muitas vezes conversando com a minha esposa, que eu fui vendo as coisas que eu acreditava. E eu acreditava baseado na minha própria vida. Por quê? Porque eu sempre fui um cara confuso e eu sabia que confusão paralisava. Então você vai olhando para as coisas que você acredita, das suas crenças, e você começa a criar esse universo. E aí esse universo vai fazendo as pessoas se conectarem com você, e isso vai trazendo substância para a sua narrativa. E todos esses universos, ele tem o que em comum? Levam as pessoas a uma conclusão inevitável. Quando eu falo que a gente não é um banco de dados, a gente é um banco de emoções, você consegue discordar disso e falar, não, a gente é um banco de dados? Não. Conclusão inevitável. Como é que nasce isso? Nasce a partir das suas crenças, das coisas que você acredita. E eu sei que você acredita em várias coisas. Você tem a sua fé, você tem os seus valores, você tem uma visão do seu mercado. Talvez você é nutricionista e você tem uma visão da nutrição. Mano, a gente precisa expor essa visão para o mundo, a sua visão. Você não precisa ter medo de expor essa visão com o julgamento das pessoas. Dane-se o julgamento, se as pessoas quiserem te criticar, quiserem te cancelar, quiserem deixar de seguir, melhor ainda. Olha isso como benefício. O termômetro do crescimento é a pessoa deixando de seguir. Quanto melhor seu conteúdo for ficando, mais pessoas vão deixar de seguir, significa que você está falando com as pessoas que querem ouvir a sua mensagem. Não adianta querer falar para todo mundo, já falei que isso é loucura. Mas quando você começa a falar para pessoas que querem ouvir sua mensagem, isso é melhor. E elas vão se conectar através de você, através das suas crenças também, que é o universo das coisas que você cria, que gera de você. Você vai criando isso. E aí você vai criando frases. Todo mundo cria esse tipo de frase. Todo mundo já falou alguma frase que ela, caraca, que você falou, depois você percebeu. Nossa, cara, essa frase faz muito sentido. Para isso, você tem que estar num ambiente de troca. Não adianta. Uma das premissas básicas para crescer nessa tal de internet ou crescer no seu negócio digital é você criar um ambiente de pessoas, pode ser uma, duas, três. Você está cercado de pessoas aonde não tenha filtro e julgamento nesse ambiente. Onde você possa falar tudo o que você pensa,
sem ter medo de ser julgado, sem ter medo de alguém te... Ah, que ideia bosta. Não existe ideia bosta. Existe ideia que não foi falada. Ah, que pergunta ruim. Não existe pergunta ruim. Ruim é a pergunta que não é feita. Ideia bosta é a ideia que não é colocada para fora. Você precisa criar esse ambiente sem julgamento. Porque nesse ambiente sem julgamento, você vai encontrar pessoas para você ter confiança de trocar. E é nessa troca que as suas crenças vão sendo reveladas. Você precisa ter uma liberdade absoluta para trocar, seja com a sua esposa. Cara, a maioria das coisas que eu criei aqui foi através das conversas que eu tenho com a minha esposa. Muitas delas. De eu perceber coisas que eu sei. Outras grandes coisas agora estão nascendo através da conversa que eu tenho aqui com o Eliel, que está convivendo comigo o tempo todo. E a gente vai trocando. Então ele descobre coisas que ele sabe que ele não sabia que sabia. Eu vou descobrindo coisas que eu sei, que eu não sabia que sabia, mas eu vou descobrindo que eu sei a partir do momento que eu vou expondo, a partir do momento que eu estou num ambiente sem julgamento. Na troca com a Keila, meu Deus do céu, quantas descobertas na troca com a Keila da minha equipe, com o Pedro, com o André. Então você tem que entender que é na troca que você vai descobrindo as suas narrativas, as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. Então, a dica que fica é não se isole, pelo amor de Deus. Tem uma coisa só que mora no isolamento, a depressão. Quem se isola deprime. O ser humano não foi feito para conviver isolado. Ah, mas eu odeio gente. Eu odeio gente. Ah, eu odeio gente. Ótimo, é isso mesmo, conflito. Se odeia gente, você vai entrar em conflito, o conflito vai te gerar o quê? Potencial revelado que você não sabia que tinha. Então pode odiar, não tem problema não, só que você vai gerar conflito. Ah, mas eu sou uma pessoa assim, meio pavio curto. Ótimo, não tente mudar isso. Você vai gastar toda a sua energia tentando mudar isso. Aceite, você é pavio curto, você vai ser pro resto da vida, vai ser enterrado sendo pavio curto. Você vai estar no hospital, doente, morrendo, e vai ser pavio curto com a enfermeira. Você não vai mudar isso. Só que é o seguinte, canaliza isso para gerar resultado. Sou pavio curto, mas aí eu vou criar um ecossistema onde isso vai funcionar melhor. Eu vou criar um ecossistema onde isso vira uma qualidade, onde o meu defeito vira uma qualidade. Entende? E não ficar criando um ecossistema onde eu fico o tempo todo investindo minha energia para vencer aquilo que eu sou. Aceita que dói menos. E aí você vai administrando aquilo que você já aceitou. Caso contrário, o que você faz? Você vai ficar a vida toda tentando provar coisas para os outros ou tentando mudar quem você é. Se você veio assim, você tem um propósito de vir assim. Você veio calmo, legal, você tem um propósito de ser calmo por algum motivo. Você veio nervoso, você tem esse propósito também. E vai trabalhando. E aí a maturidade, ela vai te dando controle. Eu não conheço uma pessoa que era pavio curto com 20 anos, que com 40 já não estava menos curto, que com 60 já estava mais administrado. Então, tudo no seu tempo você vai pegar. Então é importante você associar as coisas que você acredita através do universo das coisas que você cria. Porque você pode criar várias associações na mente da cabeça da pessoa através do universo que você cria. Várias conexões. E aí as pessoas vão falar, caraca, que massa. E aí nós vamos para o terceiro exemplo, que é o universo das coisas que eu vendo. Então a gente tem o 1, o 2 e o 3. Olha que exemplo massa que eu vou dar para vocês. Quando eu vou distribuir conteúdo, pense o seguinte, ó. O cara acabou de ser impactado por um criativo, por um anúncio. Acabou de me conhecer. Qual é o conteúdo que eu vou distribuir primeiro para ele? Do universo das coisas que eu associo, que é mais aberto. Aí ele vai assistir 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. Aí depois, qual conteúdo que eu vou pôr? Do universo das coisas que eu crio. Aí ele vai acertar 1, 2, 3, 4, 5. E depois, qual conteúdo que ele vai distribuir quando estiver no lançamento? Do universo das coisas que eu vendo. E aí ele vai passar por 1, 2, 3, 4, 5. Eu criei, através dos anúncios da distribuição de conteúdo, um storytelling, uma sequência, onde eu vou evoluindo o estágio de consciência das pessoas. Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão entendendo? Você tá doido, velho? Aff, mano. Vocês estão entendendo essa parada aqui? Pelo amor de Deus, gente. Tô com vontade de jogar essa lata aqui, ó, de morder essa lata aqui, de engolir essa lata. De verdade. Meu Deus do céu. Aff. Olha essa inteligência aqui. Olha que simplicidade disso. O cara chegou. Ah, toma os conteúdos aí das coisas que eu associo. História, clareza, blá,
blá, tudo isso eu associo. Storytelling. Passou 4, 5 vídeos, o cara, nossa, esse Aguiar é gente boa, hein? Gostei do conteúdo dele. Tô então um pouco de conteúdo do universo das coisas que eu crio. CNC, teoria da dualidade, ciclo do inevitável. Caraca, velho, esse Aguiar aí, mano, meu Deus do céu. E agora, qual é o próximo passo? Toma o universo das coisas que eu vendo e compra essa bagaça, mano. Compra. Compra essa bagaça porque o negócio foi feito pra você. Tá entendendo? E acontece isso que aconteceu. Eu acho que esse talvez seja o primeiro lançamento na história do marketing digital, que algo que foi criado em menos de 60 dias gerou um faturamento aí de 3,4 milhões de reais. Tudo feito do zero, sem usar, tudo sendo criado do zero. Leandro, mas você já tinha autoridade e resultado. Sim, eu tinha. Eu espero que você também tenha. Mas eu não tinha autoridade no digital, eu não tinha o Instagram bombado, não tinha nada disso. Tudo foi construído do zero e aí eu vendi aquilo que eu tinha, que é o que você tem que fazer. Você vai vender aquilo que você já tem, que você já tem resultado, que eu cansei de falar aqui. Você vai vender isso, aquilo que você tem resultado. Só que, e aí? Se você tiver poder da narrativa, você vai fazer o que eu fiz. Em 60 dias construir um arco narrativo violento. Só que isso tem que ser intencional. Pelo amor de Deus, velho. Essa aula aqui, papai, eu nem sei o que falar. Eu nem sei o que falar dessa aula. Sério. Nem sei o que falar, tô com vontade de sair correndo na rua, velho. abrir aqui, ó, a garagem e sair todo capotando na rua, tropeçando, sabe? Bater a cabeça de propósito, velho. então surreal. Velho do céu. Peguem isso, pelo amor de Jesus Cristo. Então vamos lá, ó. E aí o que acontece aqui, ó? Aí o que acontece aqui, quando a pessoa passa por esse funil de consciência, ela começa a falar, caraca, velho, eu quero participar, mano, desse curso diário, velho, não posso ficar de fora. Desejo visceral. Mas foi intencional. Não aconteceu do nada. Ela não acordou de manhã, meu Deus, eu quero curso diário. Ela foi conduzida para esse desejo visceral. Então vamos lá. Universo das coisas que eu vendo, né? Falar um pouco sobre isso para já começar a aprofundar. Tem mais uma folha só aqui, ó. E aí acabou as folhas, subchat. Amanhã chega mais. Compramos na Amazon, agora amanhã chega mais. O universo das coisas que eu vendo é quando eu faço a pessoa visualizar no presente o futuro que ela deseja viver. Tudo que eu vendo é isso. Eu começo a vender a vida. Na hora que eu fui dar o pitch de venda pra vocês, eu não vendi mais história, tá? Eu já tinha vendido essas coisas, storytelling, eu falei, cara, olha isso aqui, olha esse mapa. Esse mapa tem 5 etapas. Olha só isso, olha a vida que você vai ter se você dominar isso. Olha esse ambiente. Gente, no mercado digital, ninguém sabe fazer isso que eu tô ensinando pra vocês, eu provo. Aí chamei o Fernando da Infomoney, da XP, que veio aqui ao vivo no CPL2 e falou, no vídeo 2 e falou, pô, é verdade, a gente quer contratar pessoas e não tem esse profissional no mercado. Aí eu tô fazendo o quê? Cada vez que eu mostro que esse profissional não existe, você para e fala, caraca, velho, caraca, ninguém sabe disso. Você começa a visualizar você no futuro, tendo esse conhecimento, sabendo disso, as coisas que você vai fazer, você começa a ver sua vida no futuro, o universo das coisas que eu vendo. E aí o meu foco de conteúdo é tudo em cima disso. No universo das coisas que eu vendo, o que a gente faz? A gente mostra pra pessoa o plano pra realizar o desejo visceral que a gente criou. Fui eu que criei o desejo visceral de vocês de estarem aqui na formação de Storytelling Marketing. Tenho convicção que vocês, há 60 dias atrás, nunca sonhavam em fazer uma formação de Storytelling Marketing. Não tinha nenhum desejo disso, mas aí eu conduzi, porque o poder da narrativa é esse. Com o poder da narrativa em mãos, eu não fico à mercê do que as pessoas estão vivendo pensando. Eu não fico à mercê do momento, se tá dólar tá alto, se dólar tá baixo, se bolsa tá isso, se bolsa tá aquilo, se a Globo tá bem, se a Globo tá quebrada, se Bolsonaro é presidente, se Bolsonaro é presidente. Eu tô conduzindo a narrativa, eu tô conduzindo as pessoas pro caminho que eu quero, desde que eu tenha um caminho bom. A gente tem que combinar isso, gente, pelo amor de Deus. Se tem um produto merda, valida esse produto antes. Faz igual eu fiz ano passado. Pega uma turma pequena, entrega pras pessoas, acompanha de perto, vê se elas estão tendo resultado. Não minta pra você mesmo. Se a pessoa só não te manda um elogio, você fala, não quero elogio, quero resultado. Ah, foi coisa maravilhosa, maravilhosa, mas o que a gente fez? Me mostra resultado. É o que eu vou exigir de vocês. Tá bom, mas esse é o faturamento, quero esse faturamento. Esse é o engajamento, quero esse engajamento. Eu quero ver. Não quero elogio. Elogio é bom? É, mas mais que isso, resultado. Então você tem que se comprometer com isso. E aí, quando você gera resultado, aí fica muito forte. Porque quando você sabe que seu produto está forte, e você trabalhou para isso, ele não nasceu forte, você ganha confiança para construir uma narrativa cada vez mais brutal. Então você sabe que se o cara disser sim para você, ele vai receber algo que vai transformar a vida dele. É igual agora, depois de gravar uma aula como essa, meu Brasil, você acha que no próximo lançamento eu vou pra cima como? Eu vou na violência, porque eu sei que essa aula é uma aula que vai entrar pra história do mercado. Então eu vou pra cima violentamente, falando, caralho, essa aula aqui, pega o depoimento dessa aula. Eu vou pra cima, por quê? Porque eu sei que eu posso forçar as pessoas, no bom sentido, a tomarem uma decisão que é melhor pra vida delas, porque eu possuo e domino o poder da narrativa. Então vamos lá, o universo das coisas que eu vendo, né? Por exemplo, Storytelling Marketing, que são as coisas que eu vendo, uma narrativa poderosa é a coisa que eu vendo, a linha direta com as coisas que mais funcionariam no mercado durante todo o ano, o arsenal de criativos com a estrutura de criativos, que inclusive a gente tá produzindo esse material, tá ficando demais. Tá entendendo? Tem um mapa desenhado das coisas que eu vendo, pra quando você olhar, você falar, velho, tá barato. Cara, já recebi hoje mais uma mensagem de aluno falando, velho, 3 mil foi de graça. Eu pagaria 10 mil por esse produto, cara. Eu pagaria 10 mil. Pagaria 10 mil por essa formação. E aí, o que acontece? Pode ser que ela custe 10 mil mesmo, porque já recebi uns 7 depoimentos de gente falando, cara, isso aí poderia custar 10 mil. Então pode ser que o ano que vem, baseado no que os meus alunos estão dizendo, eu falo, beleza, então vou cobrar 10 mil. E aí eu vou construir uma narrativa pra provar que 10 mil é barato. E eu consigo fazer isso facilmente. Chegar na hora da venda, eu vou falar, caraca, só 10 mil. Por quê? Porque eu tenho o poder da narrativa. Então eu vou trabalhar com coragem, vou trabalhar o fundo de consciência mais apertado para as pessoas valorizarem cada vez mais isso para que elas paguem 10 mil no final. Na prática agora, vamos pensar aqui na prática. Vamos lá, a gente tem, ó, por exemplo, Instagram, vamos falar de Instagram, que é o que a gente tá mais dominado no momento. Então, por exemplo, a gente percebeu que o feed, ele é muito bom para alcançar as pessoas. Então, o feed, o que funciona no feed? Card funciona no feed. Carrossel funciona no feed. Como é que eu fiz meus carrosséis? Eu faço um carrossel de toda live que eu dou na segunda. Então já fica automático. Toda live que eu dou na segunda vira um carrossel. Caixa de perguntas no feed funciona bem também. Você pegar as perguntas que você respondeu em vídeo no Stories, salvar o vídeo e postar no feed, funciona bem. Video take, funciona muito bem, que é tipo assim, é um takezinho meu falando, né, com as pessoas, dando algum recado, alguma coisa do tipo. Funciona. Aviso, funciona. Checklist no feed, funciona. Tipo, checklist para o seu lançamento, checklist para o seu Instagram. Paulo Coenca faz muito checklist de postagem no feed dele. E nós vamos fazer mais checklist agora nessa jornada desse ano. Uma frase de impacto, funciona? Funciona. Tudo vai dando uma dinâmica do feed. Por quê? Até o seu feed pode ser algo dinâmico, que as pessoas gostem de ver e seja mais inesperado, não seja aquela coisa toda igualzinha. Eu vi uns feeds hoje de alguns alunos, e quando eu olhei, era uma única coisa só. O Instagram não foi feito para ser perfeito, gente. O feed era todo verde. Parecia que não tinha respiro.
Cara, não é isso. Você vai que meu feed tem uma hora que eu posto um negócio branco, de uma quebrada no padrão, depois eu posto uma foto do respiro que eu coloquei aqui. O que é foto do respiro? É uma foto de bastidor, uma foto minha com o Davi, com a Erika, uma foto minha aqui no estúdio, uma foto pra dar uma quebrada na dinâmica, um meme, eu já postei vários ano passado. Por quê? Porque é dinâmico a coisa, e não existe uma regra absoluta. Você simplesmente tem que começar a entender o que a sua audiência gosta, entender o que você gosta, e criando uma negociação entre o que você gosta e o que a sua audiência gosta, pra que isso seja uma troca prazerosa. Porque se ficar um fardo, você não vai sustentar por muito tempo. Ninguém consegue sustentar por muito tempo uma coisa que não gosta. Isso vai te matando aos poucos. Quem trabalha em algo que não gosta sabe disso. Você vai chegar uma hora que você tá morto e só falta enterrar. Por quê? Porque trabalhar é o que não gosta. E na internet é diferente. Pra mim, por exemplo, se eu tiver que fazer algo que eu não gosto, eu consigo fazer uma semana, mas se tiver que fazer 2 semanas, já começa a animar. Por quê? Porque, cara, não é isso, velho. Dá pra ser de outro jeito. Por quê? Vamos pensar as formas. Já que a mídia social hoje é social, vamos pensar uma forma mais natural de fazer isso aqui crescer. Então, o feed trabalha muito pra ser aquela coisa onde você, a vitrine que você adquire o cliente pelo feed. No Stories, por exemplo, o que funciona muito no Stories, né? Caixa de perguntas, enquete. Aquelas perguntinhas, mas perguntas realmente mesmo. Sabe aquelas pessoas que fazem enquete só pra fazer mais uma pergunta? Gente, isso é uma imbecilidade. Vou fazer uma pergunta idiota aqui. Você gosta de verde ou de amarelo? E as pessoas respondem de verde. Você não tá educando a sua audiência. Você pergunta pra ela, você reconhece a importância do storytelling, da história? Eu pego o universo das palavras que eu associo, das palavras que eu crio, das palavras que eu vendo, das coisas que eu tô criando, e aí eu faço perguntas em cima daquele tema. Porque em cima daquele tema eu consigo continuar desenrolando aquele assunto para as pessoas aumentando o nível de consciência. Então não faz sentido ser aleatório as coisas. Vai tudo com intenção. Tem que ter intenção, gente. Se não tiver intenção certa, você fica perdendo seu tempo e jogando seu tempo fora. É a única coisa que você tem é tempo. Então faça focado. Vlog, por exemplo. O que eu tô fazendo no vlog? Tá dando muito certo. É muito simples, gente. Aí vai passar o dia inteiro. Meu Deus, eu preciso conteúdo pro Stories, conteúdo pro Stories, conteúdo pro Stories, conteúdo pro Stories. Eu tô vivendo a vida, mano. Viva a vida. Aí tem uma reunião com a equipe. Caraca, esse insight foi fogo. Vou no Stories. Pum. Igual ontem. Ontem eu fui lá e aí fiz o seguinte. Eu tava refletindo sobre aquela questão da resistência de novo, do rompimento, o quanto é difícil você manter o primeiro ciclo. Porque eu tive essa visão dessa aula, e eu falei, caraca, velho, essa aula veio com uma clareza que eu queria essa aula. Tava buscando essa aula e ela veio, desse jeito que eu queria, pra entregar. E eu falei, impressionante como depois do primeiro, as outras coisas tendem a fluir mais. O rompimento é sempre na estreia. E aí o que acontece? Aí eu peguei aquela reflexão de, caraca, uma coisa que eu percebi naquele dia, e compartilhei no Stories, mano, eu recebi uma mensagem no direct, você tem essas pessoas, de cara, pelo amor de Deus, você tá falando com a minha alma. Por quê? Porque nós estamos vivendo no mesmo tempo e espaço. Eu, você, todo mundo aqui estamos vivendo no ano de 2021. Hoje é dia 17? Hoje é dia 17 para todo mundo. A hora muda um pouco, aqui são 2 horas antes, 2 horas depois, mas estamos vivendo no mesmo tempo e espaço. Então, quando eu percebo alguma coisa no meu dia, ela vai servir para muita gente, porque é o mesmo tempo e espaço. Então, quando eu compartilho isso, boom, as pessoas se identificam. Muito melhor do que ficar... Aí quem gosta, gosta, né? Mas eu acho uma puta porre. Você ficar que nem um imbecil o dia inteiro no Stories, tendo que fazer firulinha pra encher o saco, encher linguiça. E vai lá e mostra você dançando. E vai lá, não sei o que lá. E toda hora filma alguma coisa idiota. Porque, tipo assim, nossa, minha audiência é idiota, eu gosto de coisas idiotas pra fazer outros idiotas se sentirem mais idiotas ainda. E aí fica todo mundo no jogo do idiota. Então, quando você não tá apegado a isso, você fala, velho, eu quero, mano. Eu não quero encher linguiça. Eu não quero 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000. Eu não tô apegado a isso. Eu tô apegado a uma única coisa. Entregar o que seja verdadeiro. Entregar o que eu tenho. Entregar o que gera resultado. Eu tô comprometido com isso. Então, quando vem uma coisa real no meu dia, eu vou lá e compartilho. E se não vier nada do dia, sabe o que você vai falar? Que não vê nada. Aí você vai falar, gente, não tive insight nenhum hoje, beleza? Tô passando aqui dar um oi. É melhor do que você ficar criando uma coisa que não é verdadeira. Porque quando você está comprometido com a verdade, o que acontece? O seu corpo inteiro, a sua mente inteira começa a se preparar para combater essa guerra. Agora, se você não está comprometido com isso, você vai ficar no jogo de encher linguiça, vai ficar no jogo de, ai meu Deus do céu, agora eu vejo muita história de gente aí. Cara, eu tenho 450.000 visualizações stories, que bosta! É melhor ter 10.000 qualificados de gente que quer ouvir algo que é verdadeiro. É igual a comunidade que eu tô construindo aqui. Eu não tô construindo gente. Cara, eu tô pouco preocupado se seremos 1.000 ou 1 milhão. Mas eu quero as pessoas certas. Por quê? Porque com as pessoas certas a gente faz um barulho absurdo. Com gente que não tá afim dessa mensagem, tchau. Com gente que quer ouvir uma promessa mentirosa na internet, tchau. Não vai falar comigo, vai comprar de outro. E aí eu já vou qualificando a minha audiência. Por quê? Com uma audiência qualificada, a gente vai fazer um barulho absurdo. Vocês fazem parte do meu crescimento, eu faço parte do crescimento de vocês. É uma troca, onde ninguém deve nada pra ninguém. Por isso que na segunda, quando eu postei o vídeo, pedi pra vocês lá comentar. Bom, 600 comentários. Obrigado. Por quê? Cara, nós estamos fazendo isso juntos. Isso faz toda a diferença. Agora, se eu não tô comprometido com isso, eu fico no joguinho da vaidade. Eu não quero o joguinho da vaidade. Então, vlog pra mim de stories, mano, são percepções reais da vida real, do dia real, e que você percebe alguma coisa, tem um insight, você vai lá e compartilha com o mundo, e esse insight, invade o coração das pessoas porque é real. E isso não tem como, isso não é uma formulazinha. Isso é a vida, você vai ter que viver. Se você estiver disposto a viver, é impossível no dia você não tem uma vulnerabilidade. É impossível no dia você não passar um tipo de conflito. Não existe dias maravilhosos, onde não tem nenhum problema. Isso é uma mentira. Essa vida aqui não é uma vida de fantasia. Ela é uma vida onde as coisas são conquistadas através da guerra, da força. O que trouxe o ser humano até aqui vivo, e se hoje eu posso estar aqui transmitindo conhecimento de uma garagem nos Estados Unidos, usando a internet, o que moveu o ser humano até aqui foram batalhas, muitas delas sangrentas. Não é um conto de fadas. Quando você entende como a vida realmente funciona, você vai pra guerra, você vai pra cima. Por quê? Você não quer mais mentira. Você não quer mais gente pra acariciar no seu ouvidinho. Chegando no seu ouvidinho e falando, olha aqui, como tá dando tudo. Não, eu quero a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. E aí você, comprometido com isso, você leva a verdade pra sua audiência. Essa verdade impacta as pessoas. No lançamento que eu fiz aqui, eu usei muita estratégia de narrativa, mas nenhuma delas era mentira. Nenhuma delas era uma conversinha para te vender um curso. Nenhuma delas. Por quê? Porque eu não aceito. E vem várias dessas ideinhas na cabeça. Mas eu não aceito. Eu recuso. E eu estou comprometido com a verdade e você tem que fazer a mesma coisa. Então, Stories é isso. Caixinha de pergunta, enquete, vlog, vida real. Percepções do seu dia que você vai compartilhar com o mundo. IGTV, tanto a live do IGTV como o vídeo que você vai postar no IGTV, ele serve para aumentar a consciência da audiência que já está lá. É para aumentar o engajamento de quem já está te acompanhando. Ele não é um conteúdo para atrair as pessoas, mas ele é um conteúdo para que as pessoas se aprofundem. E aí você entrega um valor absurdo. É hora de entregar valor, é no IGTV, no Instagram. IGTV, mano, é só pedrada, é conteúdo bom, é live porrada, é conteúdo, é hora do show.
Ali é a hora do show, é a hora de você mostrar que você veio. E o Reels, pelo menos até agora, eu estou usando o Reels só para avisos importantes. Então no lançamento a gente usou o Reels, como ele entrega mais, a gente usou para avisos. Por enquanto eu estou usando para isso. Por quê? Cara, não adianta eu querer dominar a mídia social inteira, ser o cara que mais responde stories, que faz 150 mil stories por dia, que posta 3, 5, 10 vezes por dia no feed, que faz Reels pra caramba, que faz live todo dia, que toda manhã tá fazendo live. Gente, isso não é verdade. Tem gente que faz live todo dia e não consegue ter os resultados que eu tenho. Por quê? Não é sobre volume, é sobre intensidade, é sobre intencionalidade. Se eu tenho intencionalidade, se eu estou criando um funil de conteúdo, se eu estou trabalhando minha audiência para, olha, estou distribuindo o conteúdo das coisas que eu associo, agora estou distribuindo das coisas que eu crio. Isso aqui são coisas que eu vendo. E eu vou trabalhando o avanço da consciência das pessoas nisso, o jogo muda. Então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos na prática agora. Tela cheia, por favor. IGTV. Ó, vídeo, é isso que você precisa para encontrar a clareza. Olha aí, ó, as palavras do universo das coisas que eu associo. IGTV Live, Big Idea Visceral. Olha aí, mais palavras de interesse, universo das coisas que eu associo. Carrossel, feed. Depois vocês vão ter acesso a esses slides, tá, gente? Fique tranquilo. Carrossel. Qual a narrativa usar nos seus CPLs? Narrativa, meu Deus! Estou falando de narrativa, por que será? Porque estou no universo das coisas que eu associo. Aí direta versus indireta. Narrativa direta e indireta não existe. Eu que criei. Então, eu estou usando também o universo das coisas que eu crio, junto com o universo das coisas que eu associo. Storytelling nos CPLs. Storytelling, meu Deus, mais uma palavra aqui das coisas do universo que eu associo. Feed carrossel, como construir uma oferta. Oferta, mais uma palavra de interesse das coisas que eu associo. Boas histórias vendem por você, mais uma palavra, histórias das coisas que eu associo. Informação sem direção é loucura, é uma frase. E essa é uma crença minha. Então é o universo das coisas que eu crio. Porque eu realmente acredito que informação sem direção é loucura. Caixa de perguntas, os insights que mudaram a sua vida. Aí eu coloquei aqui, mais um universo das crenças que eu tenho. Cara, os insights que mudaram a sua vida. Seu verdadeiro potencial é revelado quando está sob pressão e conectado às pessoas certas. Eu realmente acredito nisso. Mídia social é o lugar de você expor para fora as coisas que você acredita, porque através desses valores as pessoas vão se conectar. É isso. Mais exemplo aqui, ó. Meme. Tipo, quando morreu o cara que inventou o Ctrl+C e Ctrl+V. Aí eu fiz o meme. Descanse em paz, mito que ajudou tantas pessoas com suas cópias, estratégias e lançamentos. Tirar uma onda, né? Porque Ctrl+C, Ctrl+V é que tem muita gente do mercado digital que só faz isso. Eu mesmo, essa semana, eu vi uns 10 players usando as minhas narrativas. Impossível de ser ignorado, uma mensagem impossível de ser ignorada. Aí o cara vai lá, usa a mesma coisa. Aí outros falando, cara, não sei o que lá. Normal, por quê? Porque às vezes a pessoa está tão empolgada com aquilo que você entregou, que a primeira ação dela é copiar sem questionar. Aí eu fiz a brincadeira, descanse em paz, mito que ajudou tantas pessoas com sua cópia e estratégia de lançamentos. Quem? O Ctrl+C, Ctrl+V. Checklist. Quem pode ser um storyteller? Aí eu coloquei lá o checklist, né, o contador de história, copywriter, social media, durante o lançamento. O que é importante você entender? Quem cria as regras do jogo é você. E isso é power, mano. Porque o que as pessoas vão pregar é que o Instagram funciona assim, o YouTube funciona assado, o não sei o que lá funciona assim, agora o Clubhouse é desse jeito aqui, e se não fizer isso não vai dar certo. E eu acho tudo isso uma grande mentira. Por que é mentira? Porque quem domina é a narrativa. Se eu domino a narrativa, eu domino sobre qualquer mídia. Se eu tenho intencionalidade de sei por onde eu estou caminhando, pode deletar todas essas, criar uma nova que a gente vai lá e domina. Por quê? Porque é inevitável o sucesso quando você domina a narrativa. Então você tem que entender que o segredo do conteúdo não está no formato.
O segredo está em potencializar o desejo do seu produto. Uau! Ó, anota essa aí, ó. Vou fazer camiseta, gente. Nós vamos fazer camiseta, não tem jeito. Tem que fazer camiseta do Barulho dos Bons. Tem que pegar essas frases aqui, a gente colocar na camiseta e sair na rua lembrando dessas frases 1 milhão de vezes. Meu Deus do céu. Por quê? O segredo não está no formato do conteúdo. Está em potencializar o desejo das pessoas em relação ao seu produto. E através desse funil de consciência, o que vai acontecer? As pessoas vão desejar visceralmente aquilo que você tem para vender. E, mano, se você pegou essa, você pegou. Se não pegou, joga a caneta fora. Esse ano aqui é um ano histórico. Nós estamos participando de um momento histórico. Eu sou grato a Deus por Ele ter me entregue todos esses conteúdos, ter me dado essas percepções para que eu pudesse compartilhar com vocês da forma mais simples possível aquilo que a gente faz, aquilo que é verdade. Então vamos juntos, gente. É só isso que eu tenho para dizer. Vamos fazer essas camisetas, boné, caneca, vamos fazer esse negócio todo. Vamos colocar essas frases cravadas para a gente não esquecer, entendeu? Do nosso compromisso em dar certo. A gente tem a obrigação de dar certo nessa vida. Não tem por que não dar certo. Tem que romper, tem que quebrar tudo e tem que fazer dar certo. É inevitável. Ou eu vou dar certo, ou eu vou dar certo. Eu não negocio com outra coisa, ok? Então é isso, gente. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, bora voar. A gente se vê na próxima aula. Valeu!